Operação Dia do Trabalhador. Polícias rodoviárias reforçam patrulhamento para aumentar a segurança nas rodovias do estado no feriado. Tráfico de drogas sintéticas. Polícia Federal prende 4 pessoas e desarticula esquema que enviava êxtase de Santa Catarina para o Pará. Um emprego formal no estado. Santa Catarina fecha março com o 3º melhor número de vagas abertas no país, segundo o Ministério do Trabalho. O Imposto de Renda 2025. Há um mês do prazo final de entrega da declaração, nossos repórteres mostram as principais dúvidas dos contribuintes. Novidades no Figueirense. Clube anuncia Pintado como novo técnico para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Olá, uma boa noite para você. A gente abre essa edição do Band Cidade com a Operação Dia do Trabalhador, deflagrada pelas polícias rodoviárias federal e militar para aumentar a segurança nas rodovias federais e estaduais catarinenses durante o feriado de 1º de maio. Vai haver reforço na fiscalização. As informações com o repórter Gabriel Felipe. Apesar do feriado, a Polícia Rodoviária Federal espera que o movimento nas rodovias federais não aumente significativamente. Isso porque boa parte das empresas deve ter expediente na sexta-feira, o que deve desencorajar grandes deslocamentos. Mesmo assim, a PRF anunciou que vai redobrar a atenção da fiscalização entre hoje, quarta-feira, e o domingo, dia 4. Principalmente em trechos com histórico de acidentes. A PRF vai estar presente nos principais corredores rodoviários do estado, como as BR-101, 282 e 470, com atenção especial aos trechos com histórico de acidentes graves. As ações de fiscalização da PRF vão focar no combate ao excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas e direção sob o efeito de álcool. Já a Polícia Militar Rodoviária espera um aumento considerável de veículos na malha rodoviária estadual. Por isso, entre esta quarta e a segunda-feira, a corporação vai atuar na Operação Dia do Trabalhador. A iniciativa tem como prioridade a conscientização dos motoristas para prevenir ao máximo a ocorrência de acidentes de trânsito. Para que isso se torne possível, é fundamental que os usuários das rodovias respeitem as regras de trânsito. De Florianópolis, Gabriel Felipe, para o Band Cidade. Um engavetamento provocou o bloqueio total da BR-376 no sentido Santa Catarina, na região de Guaratuba, no Paraná. 4 veículos foram envolvidos neste acidente. Detalhes deste e de outra batida no norte catarinense, direto de Joinville, com o repórter William Tenório. 2 graves acidentes foram registrados na manhã desta quarta-feira e bloquearam a BR-376 sentido Santa Catarina. A primeira colisão envolveu um caminhão e uma caminhonete por volta das 6 horas da manhã, no quilômetro 674 da rodovia. O motorista da caminhonete, de 64 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Um passageiro da caminhonete ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal São José, aqui em Joinville. Já o motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. O outro acidente ocorreu no quilômetro 664 da rodovia, próximo às 11 horas da manhã, e envolveu 3 carretas e um caminhão. O motorista de um dos veículos ficou gravemente ferido e precisou ser levado pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal para um hospital de Curitiba. Segundo a concessionária que administra a rodovia, filas quilométricas se formaram e as pistas só foram liberadas apenas no início da tarde. William Tenório, de Joinville, para o Band Cidade. Um grave acidente nesta quarta-feira na BR-470 em Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, provocou a morte de um homem e da filha dele, que era servidora da prefeitura da cidade. A batida envolveu uma motocicleta e um ônibus escolar e ocorreu no quilômetro 123 da rodovia federal, na altura da Serra de São Miguel, por volta de 6h30 da manhã desta quarta-feira. Pedro dos Santos, de 62 anos de idade, e a filha dele, Pamela Gisele dos Santos, de 36 anos, estavam na motocicleta e morreram ainda no local do acidente. O ônibus escolar transportava crianças para a escola. O motorista, de 44 anos de idade, não se feriu, assim como nenhuma das crianças que estavam a bordo. Pamela
era servidora pública municipal em Ibirama. Ela trabalhava como merendeira em uma creche. A Prefeitura Municipal emitiu nota de pesar pela morte dela. 4 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal que combate o tráfico de drogas sintéticas de Santa Catarina para o Pará. As prisões ocorreram na capital paraense, Belém, onde também foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. A Justiça sequestrou ainda bens e valores, bloqueou contas bancárias e suspendeu atividades comerciais de empresas envolvidas. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos que vão auxiliar a Polícia Federal na identificação de outros integrantes do grupo criminoso. Durante a ação, um homem foi preso em flagrante com centenas de comprimidos de êxtase e 1 quilo de MDMA, substância usada na fabricação da droga. As investigações começaram a partir de várias apreensões de drogas sintéticas via Correios, desde 2023, pela Polícia Federal e pela Receita Federal. O inquérito identificou o grupo que movimenta valores milionários e que remetia centenas de comprimidos de êxtase de Santa Catarina para o Pará, onde eram vendidos em festas com DJs. Os envolvidos vão responder por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. E a Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de 30 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai em Celso Ramos, no oeste do estado. O inusitado dessa apreensão foi o veículo no qual a mercadoria foi localizada, uma falsa ambulância. Os policiais abordaram a falsa ambulância na SC-390. O motorista desobedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu em alta velocidade pela rodovia. Na sequência, o motorista entrou em uma estrada de terra. Poucos quilômetros à frente, ele perdeu o controle do veículo, derrubou uma cerca de arame e bateu em uma árvore. O motorista conseguiu fugir a pé e não foi mais localizado. No entanto, ele acabou preso em um hospital de Campos Novos, onde buscou atendimento após a batida. Logo em seguida, um segundo veículo que fazia o serviço de batedor para a falsa ambulância, 2 homens de 30 e 36 anos de idade foram presos. Com eles, a polícia encontrou 2 caixas do mesmo cigarro que havia no furgão. Todos os presos foram levados para a delegacia. Os 30 mil maços de cigarros foram enviados para a Receita Federal. A Polícia Militar recebeu nesta quarta-feira novas viaturas para reforço no atendimento operacional. Os investimentos vieram por meio de emendas parlamentares. O investimento total chegou a R$ 3.600.000, com recursos oriundos de emendas parlamentares de 12 deputados estaduais. Os novos veículos vão reforçar o atendimento da Polícia Militar nas cidades de Florianópolis, Navegantes, Porto Belo, Concórdia, Pinhalzinho, Araranguá, Nova Veneza, Blumenau, Indaial, Garopaba, Sangão, Tubarão, Belmonte, Videira, São José e Santo Amaro da Imperatriz. Essas viaturas ampliarão o potencial de atendimento da Polícia Militar em todas as regiões. Bombeiros combateram um incêndio em um apartamento no bairro Campinas, em São José, na Grande Florianópolis, na manhã desta quarta-feira. Foi por volta das 10 horas da manhã. Imagens mostraram a quantidade de fumaça que saía das janelas do imóvel. O combate às chamas começou ainda no solo, dada a dificuldade de acesso ao local, já que o apartamento fica no 8º andar do edifício. O prédio teve que ser evacuado. O combate ao incêndio em si foi até rápido. Em menos de 15 minutos, o fogo foi controlado. Felizmente, ninguém ficou ferido. As causas desse incêndio ainda vão ser investigadas. E a seguir aqui no Band Cidade, contribuintes têm até o dia 30 de maio, daqui a exato um mês, para entregar a declaração do imposto de renda. E veja também novas informações. Aqui no Band Cidade, o Ministério do Trabalho divulga os dados do emprego com carteira assinada relativos ao mês de março em Santa Catarina. As informações completas no próximo bloco, nós já voltamos. Nós estamos de volta para falar do emprego com carteira assinada em Santa Catarina. O Ministério do Trabalho divulgou hoje os dados relativos ao mês de março, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Santa Catarina teve saldo positivo, confira. Em março, Santa Catarina registrou um saldo positivo entre contratações e demissões de 9.841 vagas formais, uma alta de 0,38% frente ao mês anterior. O saldo foi o 3º melhor do país, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. No mês, o setor de serviços liderou a geração de vagas, com 5.165 postos, seguido pela indústria, com 3.425, pela construção civil, com 1.288 e pelo comércio, com
com 920 vagas. Nos 3 primeiros meses do ano, Santa Catarina abriu 63.591 vagas, 2,48% a mais do que no primeiro trimestre do ano passado. Foi o quarto melhor desempenho entre os estados do país. Nos 3 primeiros meses de 2025, já com os ajustes sazonais, as cidades que mais geraram vagas com carteira assinada foram Joinville, Itajaí, Blumenau e Chapecó. Do emprego para a economia. Quem ainda não declarou o imposto de renda 2025, ano base 2024, é bom ficar atento, hein? Falta exatamente um mês para o acerto de contas com o Leão. Quem perder o prazo está sujeito a multa de, no mínimo, R$ 165,74, mas que pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Maio é o último mês para fazer a declaração do imposto de renda e muita gente ainda tem dúvida sobre esse processo. É meio burocrático, sim, e ainda gera um certo receio, porque ninguém quer enfrentar problemas com o leão e nem cair na malha fina. Por isso, vamos ver com a população quais as dúvidas ainda pendentes e, na sequência, obter as respostas com informações básicas sobre a declaração com a Receita Federal. Eu tenho uma dúvida, eu queria saber quais são os documentos que eu preciso para declarar para o imposto de renda. Além dos documentos do próprio ano, que são os comprovantes de rendimento, despesas médicas, comprovante de dependência, educação, são também importante guardar os documentos em relação aos bens e direitos adquiridos há muito tempo. Então, por exemplo, para a apuração do ganho de capital, que é sobre a venda do imóvel, tem que ter os documentos desde a origem desse imóvel, desde a aquisição, se teve reforma, ampliação, tem que guardar até 5 anos depois do fato da venda, por exemplo, do imóvel. Quem é isento ao imposto de renda? Existe um limite, todo ano é atualizado em função do rendimento, conforme a tabela vai sendo atualizada, então menos de 39 mil não é necessário. Então vai depender também de vários outros fatores, além do próprio rendimento, bens e direito. Quem tem direito à restituição do imposto de renda? A restituição do imposto de renda, primeiro, deve ter tido retenção. Então, muitas vezes, alguns contribuintes, mesmo não estando obrigados a entregar a declaração, mas se teve a retenção no ano anterior, no caso de 2024, é possível fazer a declaração de ajuste e ter restituição desde que tenha despesas médicas, dependentes, e aí, inclusive, pode simular qual a forma mais simples de fazer, ou simplificado ou a completo, e vai indicar se tem ou não tem restituição. Vale lembrar que a declaração pode ser feita pelo site ou aplicativo da Receita Federal. A declaração pré-preenchida é uma opção que garante mais rapidez e segurança no envio. Para acessar, basta possuir conta no aplicativo gov.br. Ainda na economia, o Dia das Mães está próximo. É a segunda data comercial mais importante do ano, atrás apenas do Natal. E uma pesquisa feita pela Federação do Comércio do Estado apontou que o gasto com presentes neste ano para a data deve ser o maior da história em Santa Catarina. O levantamento da FEComércio indicou que os catarinenses devem gastar em média R$ 307,60 com presentes para a data. Trata-se de um crescimento nominal de 28% frente ao ano passado. Quando descontada a inflação, o crescimento deve ficar em cerca de 5%. Segundo a federação, o aumento da intenção de gastos é positivo, mesmo em um cenário desafiador, com juros e inflação em viés de alta. Entre os itens preferidos estão vestuário, perfumes e cosméticos, calçados, bolsas, flores e eletrodomésticos. A maioria dos consumidores prefere pagar os presentes à vista, mas houve leve crescimento dos que preferem parcelar os presentes. A pesquisa da FEComércio ouviu 2.100 pessoas entre os dias 14 e 28 de abril em Florianópolis, Blumenau, Criciúma, Joinville, Chapecó, Itajaí e Lages. O governo do estado lançou hoje o programa PET Levado a Sério. Trata-se da maior iniciativa estadual de castração animal do país. O programa, no âmbito da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, vai ter foco no controle populacional por meio da castração e microchipagem de cães e gatos, além de ações educativas e de capacitação de gestores municipais. O investimento total vai ser de 18 milhões de reais e prevê a castração de 90 mil cães e gatos até 2026. São recursos que serão destinados para castração, para capacitação e também microchipagem dos nossos animais. Então, com isso, ganha muito Santa Catarina, cada município. O edital do programa vai ser publicado nos próximos dias pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Os municípios vão ter prazo de 60 dias para se inscreverem. O programa também vai ter foco na guarda responsável, na prevenção do abandono e dos maus tratos, na capacitação de agentes públicos, entre outras medidas.
A Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma nova ação na Justiça Federal para suspender os limites da pesca da tainha para a modalidade de arrasto de praia em Santa Catarina. É uma nova tentativa de reverter as medidas impostas pelo governo federal. O entendimento da PGE é o de que inexistem cotas de pesca na modalidade de arrasto de praia para outros estados do país. Além disso, a Procuradoria sustenta aspectos culturais e econômicos da pesca da tainha no estado e a ausência de impacto ambiental. A pesca de arrasto de praia é fonte de subsistência para centenas de famílias e é reconhecida como patrimônio cultural do estado. Ainda segundo a PGE, nunca houve fixação de cota de tainha para esta modalidade específica. Este é o segundo pedido que o Estado faz à Justiça. O primeiro foi uma ação no Supremo Tribunal Federal, que teve decisão publicada há uma semana. Na ocasião, o ministro relator Gilmar Mendes entendeu que o caso deveria ser analisado pela jurisdição ordinária, no caso, a Justiça Federal em Santa Catarina, o que motivou a ação protocolada nesta terça-feira. A seguir no Band Cidade, Prefeitura de Florianópolis lança projeto para manejo de capivaras. Daqui a pouco os detalhes. E veja também o esporte. Figueirense anuncia Pintado como novo treinador para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Os detalhes depois do intervalo, nós já voltamos. De volta com o Band Cidade, a Prefeitura de Florianópolis lançou um projeto para o manejo adequado das capivaras na cidade. Você confere agora os detalhes com o repórter Gabriel Felipe. Elas são dóceis e chamam a atenção das pessoas em meio à calmaria no dia a dia agitado da cidade. Presentes nos centros urbanos, as capivaras estão entre os maiores roedores do mundo e se adaptam facilmente à presença humana. São animais que vão viver próximos a corpos d'água, né? Então, rios, riachos, manguezais, né? Eles passam uma boa parte do tempo da vida, né, nesses ambientes. Então, geralmente, né, a gente pode observar os animais associados a essas áreas, né? As capivaras chegaram a ser extintas aqui em Florianópolis na década de 1990, mas a expansão das áreas verdes e a recolonização espontânea mudaram esse cenário. Hoje, elas estão em vários locais da cidade. Um levantamento do projeto Fauna Floripa aponta que aqui no bairro Itacorubi, próximo ao campus da UDESC, é um dos locais com o maior número de registros da presença desses animais. Além de bióloga e doutora em ciências veterinárias, Priscila é servidora da Prefeitura da capital e coordena o projeto Capivaras na Ilha. A iniciativa reúne instituições públicas e universidades para monitorar a presença dos animais e reduzir riscos ambientais. É tentar entender um pouco melhor sobre as populações que nós temos aqui, as populações de capivaras, o risco, o potencial de transmissão de doenças, a dinâmica dessas populações, onde elas estão distribuídas, por meio de estudos focados, né, as pesquisas de forma estruturada, de forma científica e, posteriormente, né, desenvolver ações, planos para aplicar, né, junto ao que nós temos aqui no município. Um dos motivos para a criação do projeto é a preocupação com a transmissão de doenças das capivaras para os humanos, como a febre maculosa. No estado de Santa Catarina, a febre maculosa, por exemplo, é uma doença que não apresenta índices de mortalidade, de óbito, né? E não temos nenhuma confirmação da associação da capivara transmitindo a doença aqui no estado. Mesmo sendo dóceis, a orientação é para que a população evite o contato com as capivaras. A população precisa ter em mente, né, que se trata de um animal silvestre, nativo, né, ele precisa ser respeitado no seu espaço, não se aproximar dos animais, não tocar, não alimentar. Né? São animais territorialistas, então vão proteger ali os membros do grupo, os filhotes. Esses são animais que podem e devem ser contemplados, né? Eles têm uma riqueza de comportamentos, mas à distância. Novidades no Figueirense. O clube anunciou um novo treinador para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. É Pintado, que chega para a terceira passagem pelo time da capital. Na noite desta terça-feira, o Figueira foi lá e anunciou: tem novo comandante na área. E não é qualquer um, é figurinha carimbada por aqui.
Luiz Carlos de Oliveira Preto, o Pintado. Sim, ele mesmo, experiente, rodado e com 59 anos de idade. E para quem acha que é estreia, tá enganado. Essa será a terceira passagem do Pintado pelo Figueira. Ele já vestiu a camisa do clube lá em 2008, 2009 e mais recentemente em 2019. Na sua última aventura, comandou o Água Santa nas rodadas finais do Paulistão 2025. Mas, infelizmente, o Netuno afundou e acabou rebaixado. Agora, se tem uma coisa que a torcida pode se apegar, é no retrospecto do Pintado por aqui. Sabe quantas derrotas ele tem pelo Figueira? 0. É isso mesmo? Em 12 jogos, não perdeu nenhum. Em 2008, foram 3 vitórias. E em 2019, segurou o rojão e salvou o time do rebaixamento na Série B. 2 vitórias e 7 empates. Ainda sobre o Figueirense, outra baixa pode ser confirmada nas próximas horas. É o gerente de futebol e ex-goleiro do clube, Wilson Rodrigues, que pediu demissão nesta quarta-feira. O ídolo do clube estava no cargo desde dezembro do ano passado, quando substituiu o diretor Marco Aurélio Cunha. Wilson participou diretamente da montagem do elenco para o Campeonato Catarinense e para a Série C do Brasileiro. Já o Criciúma está com as atenções voltadas para a Copa do Brasil. Amanhã o time enfrenta o Red Bull Bragantino, jogo de ida da terceira fase. O Criciúma se prepara para entrar em campo pela Copa do Brasil nessa quinta-feira. É outra competição, é um jogo diferente onde um erro pode custar caro. Pois é, o duelo de ida vai ser disputado no Heriberto Wilson e o Tigre não vem sendo aquele mandante que o torcedor está acostumado. Nessa temporada foram disputados até agora 10 jogos no Majestoso e o Carvoeiro venceu apenas 3 vezes. É o que o torcedor espera, comemorar uma vitória e sair com uma vantagem em cima do Bragantino, o adversário da terceira fase. A gente sabe que não vai ser um jogo fácil, muito pelo contrário, a equipe do Red Bull Bragantino é uma grande equipe, mas a gente sem dúvida alguma entra em campo para passar de fase e a gente vai em busca disso. Criciúma não vai ter vida fácil, mas o elenco carvoeiro está pronto para esse primeiro duelo que acontece quinta-feira, às 6h30 da noite no Heriberto Wilson. Hora de conferir o que é notícia no portal TVBV Online. Passadinha para conferir os destaques do momento. O motociclista morre em acidente na BR-101. É um dos destaques. Presos criminosos que lesaram moradora de Florianópolis em R$89 mil. Tem aqui também fraude bilionária no INSS. O governo vai ressarcir os aposentados. É a coluna do Robson Rick Ziegel. Tem ainda outro assunto aqui. Conselho da UFSC irá votar a retirada de homenagem a ex-reitor ligado à ditadura, que dá nome ao campus, inclusive. Coluna do Léo Coelho, confira 2 exposições de artes em visitação gratuita na capital do estado. E aí, outra informação relativa à Universidade Federal de Santa Catarina, funcionários do RU, do Restaurante Universitário da Trindade, campus principal, entram em greve por falta de pagamento. Tudo isso e muito mais você confere no nosso portal TVBV Online. Acesse e confira. O smartphone está na sua mão, você pega ele e escaneia o QR Code que está na sua tela para ficar muito bem informado. Você vai conhecer agora um paratleta de Ibirama, no Alto Vale do Itajaí. É o Nelson, que tem se destacado cada vez mais nas competições paradesportivas. A grande meta dele é uma só: representar o Brasil nas Paralimpíadas. Vamos ver. Medalha, medalha, medalha e medalha. E isso tudo só do último campeonato, que foi nacional. Antes disso, ele já tinha conquistado 3 ouros no final de semana anterior em outra competição importante. Tem sido um início de temporada muito bom para o Júnior. O Júnior tem um projeto e é para ele que o foco está voltado. Ele quer Paralimpíadas. Para isso está treinando muito, morando em Florianópolis com o pai. Além de manter a rotina lá, dá um jeito de treinar mesmo quando vem visitar o restante da família em Ibirama. Por isso, mais do que as medalhas, o desempenho dele na piscina nas 2 competições foi a conquista principal. Além das medalhas, baixar os tempos. Esse que é o nosso grande objetivo. Baixar os tempos para nós chegarmos no índice olímpico, se candidatando à vaga nas Paralimpíadas Los Angeles 2028, que é o nosso grande objetivo. Estou confiante para uma Paralimpíadas em 2028, né? Eu me sinto muito bem, baixando os tempos, e é isso que eu quero continuar, né? E é exatamente esse o plano, continuar a busca pelo principal, o índice tão sonhado.
esse foi o Band Cidade desta quarta-feira. Para rever o nosso conteúdo, você já sabe, escaneie com o QR Code na sua tela com o seu smartphone. Confira tudo no portal TVBV Online. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite. A gente se encontra amanhã aqui, feriado, 1º de maio, estaremos aqui ao vivo para você. Forte abraço, obrigado, tchau.